Antes que eu te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vê, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24 e 29. Cada um fique na vocação em que fosse chamado. Irmãos, cada um fique na vocação de Deus no estado que foi chamado. A primeira referência, Jeremias capítulo 1, versículo 5, 11, 12, 17 a 19. Segunda referência, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 e versículo 24. Com essas passagens bíblicas, eu vos cumprimento a vós outros com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como de praxe, corriqueiro e habitual, costumeiro, aqui, o teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui, para vos deixar essa reflexão da palavra que acabamos de ler, juntamente com você, que visualizará, que ouvirá esta reflexão. Deus tem alguns chamados específicos. Ele deseja salvar a todos, mas tem alguns que ele salva com chamados específicos. Talvez você possa ser uma dessa pessoa. Talvez eu possa ser uma dessa pessoa. Observe que ele olha para Jeremias. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. E logo, já tem esse chamado lindo, maravilhoso na vida do profeta Jeremias. Que coisa gloriosa, que coisa do céu. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Olha que Deus está dizendo aqui, chamado específico. Quem sabe você não está nesse chamado, quem sabe eu não estou nesse chamado específico. Lembre-se, Deus deseja salvar a todos, na pessoa de Jesus, via Espírito Santo. Mas tem pessoas que Deus já salva, com esse chamado específico, como Jeremias. E Deus está falando para ele aqui bem claro, olha, antes que eu te formasse, antes que eu te criasse, antes que você já começou a se fundir em um embrião no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse de lá da madre da mesma, eu já te santifiquei. E tem mais, as nações, eu estou entregando a tua vida por profeta. Em outras palavras, eu estou entregando você, Jeremias, as nações como representante meu, peculiar, particular, e outra, legalidade, legal, outorgado por minha pessoa, autoria e pessoa de Deus. E ainda veio mais a palavra do Senhor para Jeremias, dizendo desta forma: que é que vês, Jeremias? E ele respondeu e disse: vejo uma vara de amendoeira. Uma vara de amendoeira, frutos. Glória a Deus, amendoim. Coisa boba que fortifica, que fortalece, que dá um novo gás. Vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse para ele: ó, tu viste bem. Viste bem, Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Uma vara de amendoeira que produz amendoim, que floresce, que vai produzir. Deus dizendo para Jeremias: ó,
O povo está rebelde. O povo está fora da minha presença. Mas eu te mostrei aí, você viu. E você relatou para mim o que viste, uma vara de amendoeira. E esse povo representa essa vara. Representa as flores. Representa o produto da amendoeira. Representa, sabe, as amêndoas, os grãos. Representa o amendoim. Porque é como se Deus estivesse falando para Jeremias: esse povo ainda vai florescer, Jeremias. Esse povo ainda vai dar fruto. Esse povo ainda, muitos deles, ainda vai se voltar para mim. E ainda vai fazer aquilo que me apraz. É como se Deus estivesse dizendo para Jeremias, já no seu chamado: e eu preciso de você para ser porta-voz. Tu já é profeta, tu já está santificado desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi. Eu te nomenclaturei como profeta, como porta-voz. Por isso, Jeremias, que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Números capítulo 23, versículo 19. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso diria Deus não faria, ou falaria a pessoa de Deus e não confirmaria? Aí Deus começa a conversar com Jeremias. Jeremias, tem mais uma coisa aí, cinge os teus lombos. E levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Tem mais, Jeremias, não desanime diante deles, não. Não fique pasmado, não fique triste, não fique atribulado por conta desse povo, não, Jeremias. Porque eu farei com que não temas na sua presença. É Deus que permite. Dura serviço, coração obstinado e tudo mais. Portanto, meu amado, se você tem esse chamado, independente do teu chamado, faça jus do mesmo. Deixa Deus ser glorificado em tua vida, por intermédio de ti. Glória a Deus. Deus pediu para Jeremias cingir os lombos. E é isso que temos que fazer todos os dias, estar pronto, preparado. Cingir os nossos lombos, se revestir das armaduras de Deus. Tá? Glória a Deus. Há uma passagem em Lucas que diz: cingindo, pois, os vossos lombos. Temos que cingir os lombos, se faz necessário, se revestirmos da autoridade de Deus. Por que cingir os lombos? Glória a Deus. Tudo tem um propósito. Tudo tem o seu propósito. Porque precisa estar preparado para essa boa obra. Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 8 e versículo 10. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre as vossas respectivas cabeças. E tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vai, não há obra, não há ciência, não há indústria, não há sabedoria alguma. Por isso que Deus diz uma vez mais: tu, pois, cinge os teus lombos. Meu amigo, minha amiga, temos que andar cingidos, revestidos e vestidos com a graça, com as armaduras, com uma presença de Deus em nossas vidas, até porque se faz necessário. Foi Lucas que disse no seu capítulo 12, Evangelho de Jesus Cristo, que escreve Lucas, o médico: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. É necessário, depois de cingir os lombos, levantar e ficar de pé. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus falou através de Isaías: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Meu amigo, minha amiga, glória a Deus, se faz necessário. Porque Deus vai fazer com que essas pessoas não temam diante de nós, e tem um propósito aí. Porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze. Porque eis que, glória a Deus, contra toda a terra, Deus está falando através de Jeremias, chamado específico, que pode ter na sua vida, pode ter na minha. Tá? Deus chamar você como
Veja aí, cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze, contra toda esta terra, contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os sacerdotes, e contra o povo da terra. Deus tem demanda, tem juízo contra essa terra, e contra o povo que ainda, nessa presente hora e tempo, momentaneamente não fizeram ainda um concerto, uma aliança, um pacto com o Senhor. E Deus está falando aqui para Jeremias, que pode estar falando para você: Jeremias, não se preocupe não. Todas essas situações que eu disse aí para você, reis, príncipes, sacerdote, o povo da terra vai se levantar contra ti, vai pelejar contra ti, Jeremias, vai te afrontar, vai te perseguir o máximo possível. Só que tem um detalhe, Jeremias: nenhum deles vai prevalecer contra ti. E por que, Jeremias? Porque quem está falando sou eu, Senhor. Eu sou o que sou, te enviou. Foi assim que Deus pediu para Moisés relatar a Faraó. Quem está dizendo isso é o grandão da Galileia. Não vão prevalecer contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, Jeremias, para te livrar. Deus disse para Paulo: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nesta cidade e ninguém vai lançar mão de ti para te fazer mal nenhum. E aí, Paulo escrevendo, dizendo 2 vezes, em um único capítulo, na sua missiva de 1 Coríntios, versículo 20 e 24 do capítulo 7, praticamente a mesma coisa. Cada um fique na vocação em que foi chamado. No versículo 24 ele repete: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado, independente do seu ministério, da sua chamada, da sua eleição, independente. Faça jus a isso, pelo amor de Deus. Se é interceder, que faça com dedicação. Se é orar, seja dedicado. Se é ensinar, que haja dedicação nos estudos. Se é pregar, que haja dedicação para isso. Se é visão, revelação, profecia, ciência, sabedoria, palavras, variedades de línguas estranhas, dons, dotes, socorros, prosélitos, prodígios, proezas, sinais, milagres, maravilhas. Se é curas, que haja dedicação no chamado que Deus tem para contigo. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar por essa oportunidade que o Senhor me favoreceu nesse momento aqui. Em nome de Jesus, tome em tuas mãos a todos quantos têm solicitado oração e que crê no poder da eficácia da oração intercessória. Dá vitória à minha irmã Cleonice, dá vitória à Leidiana, que acabou de parir no dia de hoje, Pai, por volta de 1 e alguma coisa. Dá vitória, Pai, a alguém que se encontra aí acamado, sobre o cuidado de outros, alguém que se encontra enfermo. Cura, restitui, restaura. Eu ministro, eu profetizo a saúde, a cura, a graça, o livramento, a bênção pura, sem mistura, Pai. E que o nome do Senhor continue e permaneça ser glorificado, porque fiel é o que prometeu, fiel também é o que fará. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu tenho sido o principal, então. Por isso que eu profetizo, em nome de Jesus, Pai, posse de vitória, de livramento, de graça, Pai, em nome de Jesus. Abençoe minha vida, nossa casa, nossa família, o nosso lar, aquilo que temos colocado diante do Senhor, de hoje, de ontem, de anteontem. Pai, no nome de Jesus, guerreie as nossas guerras, pleiteie os nossos pleitos, nos abençoe, nos guarde, nos livra do mal. Abençoe, Pai, a todos os grupos aí que eu faço parte, de cada membro congregado, neófito, principiante, componente. Pai, toma a direção e continue a operar os teus milagres. Eu te peço essas coisas, entre outras, tomando posse de vitória na pessoa de Jesus. Lembre-se, o Senhor é contigo para te livrar. O Senhor é comigo para me livrar. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação na opção todas. Deixa o teu joinha, like, legal, comentário, como também passe adiante. Deixa Deus continuar te usando, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá e além. Forte abraço, na pessoa de Jesus, amém.